Hoje, a gente vai mergulhar num tema fundamental: a escolha dos coordenadores de defesa civil e a necessidade de uma regulamentação profissional. A grande questão é: quem deveria estar à frente da proteção das nossas cidades? A escolha deveria ser puramente política ou baseada em critérios técnicos? Um trabalho acadêmico recente não só explora essa pergunta, como também propõe um caminho para garantir que a liderança da nossa segurança esteja, de fato, preparada. Olha só, essa análise que a gente vai ver aqui é um projeto de intervenção, ou seja, é um estudo focado em propor uma solução prática. O autor é Carlos Frederico Ottoni Garcia, com orientação de Luiz Gustavo Schroeder e Braga. Esse trabalho vem da pós-graduação em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, da Universidade Federal de Juiz de Fora, com conclusão prevista para 2025. É um estudo, como eu disse, que vai além da teoria, sabe? Ele aponta para uma mudança que é bem urgente para o país. Então vamos lá. O ponto de partida desse estudo é um problema bem central: a maneira como os líderes da Defesa Civil são nomeados no Brasil. E é daí que surge uma pergunta bem importante. Pensemos juntos: quem lidera a proteção das nossas cidades? Quem são as pessoas responsáveis por tomar aquelas decisões super importantes, cruciais mesmo, na hora que um desastre acontece? Pois é, a resposta para essa pergunta, segundo o trabalho, acaba mostrando uma falha que é estrutural no nosso sistema. Hoje em dia, o que a gente tem é o que se chama de livre nomeação. O que é isso? Basicamente, o chefe do Poder Executivo, seja em nível federal, estadual ou municipal, ele escolhe um coordenador baseado num critério de confiança pessoal e principalmente política. O ponto-chave aqui é que não existe uma lei que obrigue essa pessoa a ter uma formação técnica específica para ocupar o cargo. E aqui a gente vê bem o coração da questão, né? Essa tensão que o trabalho explora. De um lado, a gente tem a confiança política, que, claro, é importante para o alinhamento com o plano de governo que foi eleito. Mas do outro lado está a capacidade técnica, e essa é simplesmente essencial para poder prevenir e dar uma resposta eficaz aos desastres. O grande desafio, então, é como equilibrar essas duas coisas. Mas e aí, o que acontece quando essa balança pesa mais para o lado político e a competência técnica acaba ficando em segundo plano? O estudo mostra que o custo da improvisação é altíssimo. Ele é pago com recursos e, pior, com vidas. É um impacto que atinge a sociedade inteira. E os riscos da falta de critérios técnicos são bem concretos. Por exemplo, a descontinuidade de projetos de longo prazo. Sabe aquele trabalho de prevenção que leva anos para ser construído? Muitas vezes, ele é simplesmente deixado de lado a cada troca de governo. Além disso, novos gestores sem experiência levam um tempo maior para se adaptar. Um tempo que, numa emergência, a gente simplesmente não tem. Isso tudo acaba comprometendo a qualidade dos serviços e, no fim das contas, torna a construção de cidades resilientes muito mais difícil. E para que essa discussão não fique só no campo das ideias, o trabalho traz um exemplo real e muito trágico. A gente está falando do desastre ambiental na região serrana do Rio de Janeiro, em janeiro de 2011. Foi um evento que marcou a história do Brasil e que escancarou as fragilidades do nosso sistema de proteção. E aqui tem um ponto que é crucial. O trabalho cita uma pesquisa de Bush e Amorim que é, francamente, devastadora. Ela diz que a existência de um plano de contingência bem estruturado, com um alerta para a população e rotas de fuga, poderia ter evitado a tragédia. Ou seja, um planejamento técnico que depende de uma liderança capacitada poderia ter mudado o rumo da história. Isso mostra que a falta de preparo técnico não é uma questão abstrata, sabe? O custo humano é imenso. Ok, diante de um problema tão sério, o projeto de intervenção não fica só no diagnóstico, ele avança. E ele propõe um caminho, uma solução bem estruturada, a proposta de regulamentação. Mas afinal, o que seria essa regulamentação profissional? É bem importante a gente entender isso aqui. A ideia não é acabar com a nomeação política. O que se propõe é a criação de uma norma que estabelece critérios e habilidades básicas. Em outras palavras, o gestor público continuaria escolhendo alguém da sua confiança, só que essa escolha teria que ser feita dentro de um grupo de profissionais que já tem uma qualificação mínima para exercer aquela atividade. É um filtro de competência sem eliminar a nomeação. Os objetivos dessa regulamentação são bem diretos. Primeiro, estabelecer critérios mínimos para o cargo. Segundo, garantir que a pessoa tenha o conhecimento técnico que é essencial. Terceiro, com isso, assegurar a continuidade das ações, mesmo quando muda o governo. E por último, mas não menos importante, valorizar o profissional de defesa civil.
Bom, e qual seria o impacto disso tudo na defesa da sociedade? Como essa profissionalização ajudaria a construir cidades mais seguras para todos nós? Olha, os benefícios esperados são bem claros. Como uma liderança mais qualificada, a gente pode esperar uma melhora na qualidade dos serviços prestados. Aquele tempo de adaptação de novas equipes, ele seria muito menor. E isso permite a continuidade dos projetos de prevenção e mitigação. No fim, o que se busca é uma padronização mínima da atuação e defesa civil em todo o país. O resultado, então, seria esse: um equilíbrio. Um equilíbrio entre o alinhamento político e a competência técnica. A ideia não é uma ruptura, é uma evolução, sabe? É juntar o que é necessário na política com o que é indispensável na técnica. Tudo com um único objetivo: proteger melhor a população. Bom, para a gente fechar essa análise desse trabalho tão importante, vamos para as considerações finais e um convite. Primeiro, é fundamental a gente reconhecer a qualidade e a importância de um projeto de intervenção como este. Ele reforça o compromisso da universidade com a formação de profissionais que sejam críticos e capacitados para, de fato, contribuir com a sociedade. É a academia em seu papel de pensar e propor soluções reais. É importante também mencionar que este conteúdo que apresentamos aqui é uma síntese, tá? Uma síntese automatizada com apoio de inteligência artificial do trabalho original. E por fim, se essa discussão sobre a profissionalização da defesa civil parece importante, ajude a levar essa informação adiante. Siga o canal, curta o conteúdo e compartilhe. Assim, mais gente tem acesso a esse debate. Muito obrigado e até a próxima.